Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, professora. Estamos aqui nesse dia friozinho, gelado, todo mundo aí embaixo das cobertas. Uma beleza para estudar. Bom, pessoal, deixa eu dar um aviso antes. Eu estou finalizando, acho que quase todos, tirando o pessoal que entrou por último, acho que eu finalizei as questões dos fóruns, tá? Das duas questões lá, que cada fórum valia 5, né? Eu vi que no fórum sobre a questão do do Código de Ética e da Deontologia, né? Todos vocês conseguiram visualizar lá as que estavam erradas, né? Embora teve alguns que botaram a mesma lei lá no que achou interessante, teve alguns que trouxeram momentos diferentes, né? Como a questão da prescrição, que não sabia ainda da enfermagem, como a questão das prescrição do medicamento, como se recusar a fazer atendimento, caso não tenha condições de trabalho, como se recusar a fazer prescrição médica por telefone. Então, eu vi que alguns fizeram a leitura aí do código de ética, né? Que é muito importante que vocês tenham essa leitura. Tá? Vocês precisam, pelo menos, ter uma noção generalista do que a gente pode e o que a gente não pode fazer já desde agora, tá? É importante que vocês visualizem esse lado. Tá? Em relação ao outro fórum, que era sobre a questão dos metas paradigmas, né? Uma grande maioria teve uma grande predisposição aí para as visões da Florence, né? Eu acho que até porque no primeiro momento vocês ficam um pouco vislumbrado, né? Já que ela que começou tudo. Alguns outros foram para o lado da Wanda, que é natural também, por ela ter uma leitura mais fácil, né? Por conta de ser brasileira, mas alguns conseguiram visualizar outras interpretações e foram para outras teoristas, tá? Lembrando que vocês não precisam escolher uma teorista agora, mas precisam ter em mente que no futuro vocês vão precisar fazer essa escolha de uma teoria que alicerce vocês e talvez a mesma teorista não vai se aplicar em todo o ambiente de trabalho. Então, às vezes, a gente muda de teoria conforme muda de ambiente de trabalho, né? Porque nem sempre a mesma teoria se encaixa bem dependendo do ambiente de trabalho que você está inserido, tá? Na aula passada, a gente viu sobre o processo de enfermagem, né? Que o processo de enfermagem é o processo que nos diz o que nós temos que fazer, né? Qual que é as atividades que são do enfermeiro, né? Que a gente viu todas as fases e todos os itens que a gente utiliza para para organizar esse processo da enfermagem, né? Então, o processo de enfermagem, desculpa, ele vai ser o nosso alicerce. Se perguntar o o enfermeiro faz processo de enfermagem. E aí, hoje, a gente vai ver a questão da sistematização da assistência de enfermagem. Então, assim que foi vislumbrado que necessitava-se de um processo de enfermagem, na resolução 358, ela vem que, além do processo, precisa ter uma sistematização da assistência de enfermagem. Então, a gente vai ter que ver hoje. Desculpem, gente, que o tempo não favorece a minha rinite. Nós vamos ver hoje, então, o que é a sistematização e o que vai ser o processo de enfermagem. Quando que a gente trabalha a sistematização e quando a gente trabalha processo de enfermagem. Mas já de cara eu falo para vocês que não são a mesma coisa. Sistematização é uma coisa, processo de enfermagem é outra. Tá? Qualquer pergunta, vocês podem estar me interrompendo.
Então, vamos para a sistematização, conhecida dentro da enfermagem como SAI. Então, primeiro, para a gente entender, vamos pensar o que é sistematizar. Quando a gente fala que a gente está fazendo a sistematização da assistência de enfermagem, nós estamos sistematizando. O que é sistematizar? Nós estamos organizando o nosso trabalho. Tá? Então, sistematização da assistência é a organização de como esse trabalho vai ser realizado. Então, todo lugar é necessário que se tenha uma sistematização do serviço, porque senão cada um vai fazer de um jeito e aí não vai dar certo. Então, a gente precisa organizar tudo na nossa vida, e isso não é diferente no nosso trabalho. Então, no nosso trabalho, a gente precisa organizar como que esse trabalho vai ser desenvolvido. Então, sabendo o que é sistematizar, fica fácil o que a sistematização da assistência de enfermagem nos oferece. Então, a sistematização, como está lá no COFEM, ela organiza o trabalho profissional, quanto ao método, ao pessoal e ao instrumento. O que vem ser isso? Método é uma coisa, pessoal é outra e instrumento é outra. A sistematização, ela organiza esses 3 itens, tá? Então, esse método vai ser o modo como a gente vai organizar para desenvolver o processo de enfermagem. O pessoal é a organização das pessoas que trabalham no serviço. E os instrumentos é os materiais que a gente vai utilizar para poder realizar esse serviço. Tá? Então, a sistematização, a SAI, ela organiza esses 3 itens. Tá? Esses 3 itens precisam ser organizados. Então, como que a gente organiza esses 3 itens? Através da sistematização da assistência de enfermagem. Então, quando eu vou falar assim, eu vou fazer a SAI para o paciente ortopédico. Então, se eu vou fazer a SAI para o paciente ortopédico, eu tenho que pensar qual é o método que eu vou utilizar para trabalhar com esse paciente, quantas pessoas eu preciso para trabalhar com esse paciente ou com essa clínica e qual vai ser os instrumentos que eu vou utilizar. Esses instrumentos aqui não está se referindo a instrumento técnico, tá? Aqui está se referindo a instrumento de pesquisa, tá? Instrumento de escrita. Então, qual vão ser as fichas ou qual vão ser os protocolos, qual vão ser os manuais para os pacientes ortopédicos. Tá? Então, a gente precisa organizar tudo isso. Então, quando eu falo que eu vou sistematizar a assistência, eu vou fazer tudo isso. O que vai envolver, então, a SAI? A SAI vai envolver o pessoal. O que é esse pessoal? É eu saber quantas pessoas eu preciso para trabalhar, é eu fazer a escala do serviço e a distribuição da tarefa para esse pessoal. Então, quando eu falo a escala, quando eu faço a escala de serviço, que todo serviço de enfermagem tem que ter uma escala, quando eu faço a escala, eu estou fazendo a SAI, porque eu estou me preocupando com o lado de organização do pessoal. Outra coisa que a SAI envolve é organizar os instrumentos. O que vão ser esses instrumentos? Vão ser os protocolos, os manuais, as normas, as rotinas. Então, esses instrumentos são aquilo que vai estar escrito, a maneira como eu vou desenvolver e vão estar os impressos que eu vou utilizar. Tá? Então, qual é o modo que eu vou estar organizando os documentos desses pacientes? Né? Como que eu vou fazer esse primeiro atendimento? Então, esses instrumentos ficam registrados como que vai ser feito. Então, o termo SAI, quando a gente fala em SAI, a gente tem que pensar que a gente está falando do aspecto administrativo, tá? Que é essa questão do pessoal e dos instrumentos, a parte assistencial, que é a questão do método, e a parte de ensino e pesquisa, porque tudo isso que eu vou estar desenvolvendo vai estar
organizando o meu serviço. E com isso eu consigo também desenvolver o ensino e a pesquisa daquele meu local de trabalho ou daquele paciente que eu estou prestando assistência. Então, a gente precisa ver que a SAI é um termo distinto e mais amplo que o processo de enfermagem. A SAI, ela serve para organizar o seu serviço. E o processo de enfermagem é um item que a gente desenvolve dentro da SAI, que é o método, tá? Que é qual é o método de trabalho que a gente vai desenvolver. Tá? Então, a SAI, ela envolve muito mais. A SAI é maior. Então, quando eu estou falando em SAI, eu estou falando em, em todos o envolvimento. É só para a Anne Caroline que está travando? Ou está travando para os demais também? Ana, de repente você sai e volta para a sala, que às vezes dá uma travada mesmo. No meu também aqui não tá travando. Eu tô no celular e aí não tá. Por enquanto não tá, não. Tá? Então, quando a gente fala em SAI, não quando a gente fala em SAI, eu estou falando em tudo, tá? Em tudo que está envolvido no meu trabalho. Quando eu falo em processo de enfermagem, eu estou falando apenas de uma parte desse trabalho, que é o como o enfermeiro vai desenvolver a sua questão com o paciente. Só que não é só a minha consulta ali com o paciente, o meu atendimento com o paciente, que eu preciso para desenvolver o meu trabalho. Para desenvolver o meu trabalho, eu preciso também de pessoas e eu preciso também de instrumentos que me guiem para o desenvolvimento desse trabalho. Então, esses itens todos juntos é o que a gente chama de sistematização da assistência de enfermagem. Tá? Mas é comum os enfermeiros terem dificuldade de distinguir o que é processo de enfermagem e o que é SAI. Primeiro, por quê? Primeiro, porque até 2009, que foi quando saiu essa resolução, não se tinha uma discussão sobre isso, tá? Era uma discussão que era bem superficial, porque não era obrigado a fazer. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil as coisas só funcionam quando são obrigadas. Então, não se tinha essa padronização. Então, aqueles enfermeiros que são formados antes de 2009 não tiveram essa discussão durante a sua formação. Aí vocês podem dizer, mas 2009 passou muito tempo. Passou realmente, mas eu fui formada em 2007. Então, por exemplo, eu não tive essa discussão quanto eu estava estudando. Tá? Então, existe uma grande quantidade de enfermeiros que nem discutiu sobre isso. Então, esse é um dos problemas de ter essa dificuldade. Mas isso não justifica o não entendimento do que é SAI processo de enfermagem, porque vocês já podem ficar preparados que a vida inteira de vocês vão ter que estudar, tá? Porque tudo na saúde muda. A saúde não é estático, tá? A saúde vai mudando. E isso também interfere no nosso trabalho. Nosso trabalho vai mudando, como eu mostrei para vocês. Olha como que a Florence fazia e olha o que a gente faz agora. Totalmente diferente, mudou muito. Então, é preciso que se entenda esses conceitos. Então, uma coisa que é muito errada e que ainda é muito falado é de achar que SAI processo de enfermagem é a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. Eles estão relacionados. O processo de enfermagem é uma parte da SAI, mas eles não são a mesma coisa. Tá? Isso precisa ficar claro, porque isso vocês vão usar daqui até para o resto da vida de vocês. Hein, prof? Então quer dizer de que essa SAI, né, de que esse sistema de assistência da enfermagem, ele então vai guiar esse processo da enfermagem que está dentro dele. Exatamente. Ah, tá, beleza. Exatamente, é bem isso. Tá? Então, a SAI vai organizar o nosso trabalho. E aí, vai organizar o quê? O método, o pessoal e os instrumentos. Tá? E aí, o método, que é o que a gente chama de processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, ele está dentro da SAI, mas a SAI não é só o processo.
A SAI é mais do que isso. A SAI você tem que organizar também o seu pessoal e tem que organizar também os seus instrumentos. Tá? Então, quando a gente implanta a SAI, não quer dizer também que você está fazendo o processo de enfermagem. Porque você pode ter organizado o seu pessoal e os instrumentos e o método, mas você não pratica o processo de enfermagem. Porque o processo de enfermagem é seguir aqueles itens que eu falei para vocês na aula passada. O processo de enfermagem é o cuidado direto com o paciente, é o que você vai fazer com o paciente em si. Então, não quer dizer que você implantou a SAI, que você está fazendo o processo de enfermagem. Porque às vezes você até coloca o que tem que ser feito, você faz a sua escala, você tem os instrumentos, mas você não atende o paciente. Então, você pode implantar a SAI, mas não está fazendo o processo de enfermagem. Por quê? Porque a SAI é maior. O processo é uma parte. Tá? Mas a resolução do COFEI nos fala o seguinte: a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, quanto ao pessoal e instrumento, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Então, quando você organiza esses itens, você vai conseguir fazer o processo de enfermagem, porque o processo de enfermagem é o seu cuidado com o paciente direto. Então, você imagina o seguinte: você é enfermeiro da clínica médica aqui do Hospital São Luís. Tá? O Hospital São Luís, a clínica médica, tem. Tá? Eu não sei a exatidão que está agora, mas tinha 34 leitos. Tá? 34 leitos. E você trabalha lá no setor. Em 34 leitos, você vai ter, então, que atender 34 pessoas. Aí, como é que você vai conseguir fazer esse processo de enfermagem em 34 pessoas se não tiver organizado os outros itens? Entenderam? Não tem como você fazer. Você só consegue fazer o processo de enfermagem se você tiver esses outros itens organizados, porque senão você não vai conseguir. Então, a SAI é uma maneira de você organizar o seu serviço para você fazer o processo de enfermagem. Porque o processo de enfermagem é você mexer direto com o paciente. Tá? E por incrível que pareça, o que acontece? Muitas vezes tem a SAI implantada, mas o enfermeiro ainda não dá conta de fazer o processo de enfermagem. Ou seja, tá tudo organizado, mas mesmo assim ele não consegue fazer o processo de enfermagem. Então, são duas coisas distintas. Você pode ter a sistematização implantada e não estar fazendo o processo de enfermagem. Ou pode ser o contrário. Você pode estar fazendo o processo de enfermagem, mas não está com o serviço organizado. Aí não adianta. Você tem que ter os dois organizados para estar correto e para estar atendendo a resolução. E aí, então, o que vem ser esse método para a gente entender onde que o processo de enfermagem entra na SAI? O método é uma palavra que a gente usa na SAI quando a gente utiliza tanto na SAI quanto no processo de enfermagem. Então, o método, ele significa seguir o caminho para chegar ao fim. Então, o método vai ser o caminho que você vai seguir para você conseguir desenvolver alguma coisa. Então, nas pesquisas, por exemplo, a gente usa um método. O que é um método? É o passo a passo como eu fiz a pesquisa. Na SAI, a gente também tem que ter um método, que é o passo a passo que a gente vai seguir para conseguir desenvolver o nosso trabalho. A SAI é uma atividade de toda a classe de enfermagem. Por quê? Porque a SAI é a organização do serviço inteiro. Então, quem é que faz a SAI? Todo mundo faz a SAI. Todo mundo participa da SAI. Tá? Todo mundo participa da SAI. Então, as atividades vai ser todo mundo envolvido, tanto os enfermeiros, tanto os técnicos, como os auxiliares de enfermagem.
Então, a SAI tem o envolvimento de todo mundo, porque um dos itens é organizar o pessoal. E eu não organizo o pessoal sozinho. Eu organizo o pessoal, todo mundo junto. Então, é uma atividade de todos. Só que dentro da SAI, nós vamos ter algumas atividades que são só do enfermeiro. Tá? E é isso aqui que vocês precisam saber também. Dentro desse processo todo, eu tenho atividades que são só do enfermeiro. Tá? Pessoal, se estiver travando muito, não se preocupem, porque está gravando, tá? Qualquer coisa, depois vocês assistem o vídeo, ele, se a minha internet não cai, ele grava direto, tá? Então, qualquer coisa, depois vocês voltam um pouquinho e olham o vídeo. Então, vem a pergunta: processo de enfermagem é SAI? SAI é processo de enfermagem? Eu já falei para vocês que não, que eles são coisas diferentes. Por quê? Porque o processo de enfermagem vai ser esse caminho aqui que eu vou seguir, ó, do ponto A para o ponto B. O processo de enfermagem, então, ele pode ser de vários tipos. Podem ter vários tipos de processos, ó. Vários caminhos, tá? Nós utilizamos um instrumento para fazer, então, esse caminho, que é o processo de enfermagem. A gente tem, por exemplo, um processo de enfermagem que era o que a Wanda sugeria. A Wanda sugeria que o processo de enfermagem fosse desenvolvido em 6 etapas. Tá? Por quê? Porque o processo de enfermagem é o instrumento metodológico que orienta o cuidado de enfermagem e a documentação da prática profissional. Então, o processo de enfermagem é a parte do método, é como que eu vou fazer o cuidado de enfermagem. E a Wanda dizia que eu tinha que fazer o cuidado de enfermagem em 6 passos. Tá? Então, eu posso decidir, porque aqui, ó, eu tenho vários caminhos. Eu posso escolher qual que é o caminho que eu vou fazer. A Wanda fala que a gente tinha que seguir esses 6 caminhos para implantar o processo de enfermagem. A resolução do COFEN 358 nos manda seguir pelo menos 5 caminhos para o processo de enfermagem. Tá? Então, qual que vai ser esses caminhos segundo a resolução do COFEN? Vai ser a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação de enfermagem. Tá? Então, eu tenho esse caminho aqui que eu vou ter que seguir. E para isso, eu tenho que arrumar o meu material baseado no processo que eu vou escolher. Então, se eu escolhi esse processo, é esse aqui que eu vou seguir. Então, dentro da minha sistematização da assistência, eu vou dizer que o meu método, que é o processo de enfermagem, será dessa maneira, que é o que o COFEN nos exige. Tá? Então, para realizar o processo de enfermagem, são essas fases. Por isso que eu falei na aula passada para vocês. Não tem outra coisa para fazer. É isso aqui que a gente faz em todo paciente. Tá? Então, se fala assim, o que o enfermeiro faz com o paciente? A gente faz processo de enfermagem com o paciente. Mas onde que a gente faz o processo de enfermagem? A gente faz o processo de enfermagem dentro da sistematização da assistência de enfermagem. Dentro da SAI, que é esse sistema grande de organização do serviço, eu faço o processo de enfermagem, que é o meu cuidado direto com o paciente. Tá? Então, são dois, é um dentro do outro, é um caminho. Então, a SAI, ó, é tudo. É o pessoal, é os instrumentos e é o método. E o método que a SAI manda é o processo de enfermagem. Então, vejam que o processo de enfermagem está dentro da SAI. Tá? Mas a SAI é só o processo de enfermagem? Não. A SAI é o controle do pessoal, dos instrumentos e do método. E o processo de enfermagem é a SAI? Não. Tá? Por quê? Porque o processo de enfermagem é o método dentro da SAI. Tá? Mas a SAI não é processo de enfermagem, processo de enfermagem não é a SAI. O método é o caminho que eu vou andar para prestar o meu cuidado.
Então, como eu vou prestar o cuidado de enfermagem dentro da SAI? Através do processo de enfermagem. Certo? Então, a SAI é tudo. A SAI é maior que o processo de enfermagem. O processo de enfermagem está dentro da SAI. Tá? Não são a mesma coisa. Então, vamos visualizar a resolução do COFEN 358 de 2009. Vamos ver todos os artigos. Por quê? Essa resolução aqui só tem 8 artigos. Ela é uma resolução bem curta, mas é uma resolução primordial e é a resolução que a gente mais tem problema dentro do serviço de enfermagem. Então, vamos para o primeiro artigo. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos, privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Então, eu estou falando, ó, o processo é o cuidado profissional de enfermagem. É o cuidado, é quando eu for mexer com a pessoa. E esse processo eu tenho que realizar em todos os meus atendimentos. Então, em todo o meu atendimento direto com o paciente, eu realizo o processo de enfermagem. Eu estou realizando SAI, eu vou estar realizando SAI se todo o resto estiver organizado. Tá? Então, por exemplo, assim, vem uma pessoa aqui na minha casa para eu fazer um curativo nela. Como é que eu vou fazer esse curativo nela? Eu vou fazer esse curativo nela através do processo de enfermagem. Então, eu vou fazer a coleta de dados, vou fazer os diagnósticos, a prescrição e vou fazer o curativo em si e depois vou avaliar. Então, eu fiz o processo de enfermagem para essa pessoa. Eu estou aplicando a SAI nessa pessoa? O que vocês acham? Será que... A senhora pode repetir, fazendo favor? Ó, por exemplo, uma pessoa vem aqui na minha casa. Eu estou aqui na minha casa. E vem uma pessoa para me pedir para fazer um curativo. Aí eu vou fazer o curativo nela. O que eu estou aplicando nessa pessoa? Processo de enfermagem ou SAI? Processo da enfermagem, porque a senhora não organizou nada, porque foi de última hora e que não tem pessoal nenhum. É só a senhora mesmo. Exatamente, eu estou fazendo o processo de enfermagem. Eu vou seguir aqueles 5 passos para fazer a coleta de dados, os diagnósticos, a avaliação, vou fazer o curativo e depois vou fazer a avaliação dessa pessoa. Mas isso é a SAI? Não, porque eu não tenho aqui um dimensionamento e eu não tenho instrumentos. Eu tenho um manual aqui na minha casa dizendo como que vai ser o meu serviço? Eu não tenho nada disso escrito. Então, o que eu estou fazendo nesse caso, eu estou prestando um cuidado para a pessoa. Eu estou fazendo apenas o processo de enfermagem. Agora, se eu tivesse aqui na minha casa uma clínica aberta, uma clínica de enfermagem da Chayana. Aí, se eu tivesse uma clínica que eu vou ter lá marcado que eu vou ser a enfermeira responsável, vou ter lá a minha escala, o meu horário de serviço marcado, quando que eu vou estar trabalhando, o que eu vou estar fazendo. Aí vou ter meu manual do que eu vou fazer nessa minha clínica, vou ter qual é o instrumento que eu vou utilizar, vai estar escrito no meu instrumento qual é a teoria de enfermagem que eu vou aplicar e quais são os processos que eu vou fazer. Aí eu tenho o quê? Processo de enfermagem ou SAI? Sai. Exatamente, aí eu tenho SAI. Tá? Então tem essa diferença. Então, quando eu falo processo de enfermagem, é o cuidado que eu tenho direto com o paciente, não é SAI. Só que eu tenho que fazer esse processo em todos os lugares. Por isso que eu falo para vocês, eu não sei o que o enfermeiro faz. Vocês sabem sim. O enfermeiro faz coleta de dados, diagnóstico, prescrição, implantação e avaliação. É isso que a gente faz.
Tá? Aí o resto vem relacionado a SAI. Então, processo de enfermagem é o cuidado que eu tenho direto com o paciente. Eu vou fazer processo de enfermagem fazendo escala? Não. Fazer escala faz parte da SAI, não do processo de enfermagem. Fazer manual, fazer norma, fazer protocolo é fazer processo de enfermagem? Não. Isso é fazer SAI. Fazer processo de enfermagem é o cuidado profissional. E cuidado eu só faço em pessoas, tá? Aí tem isso, Andréia. A SAI, ela tem uma parte burocrática muito maior do que o processo de enfermagem. Embora o processo de enfermagem toda a gente tem que registrar, tem que estar escrito, mas a SAI tem mais coisas ainda para registrar. Tá? Então, aqui tem 2 caput, né, dentro desse artigo. Então, primeiro, os ambientes que se trata o caput desse artigo refere a instituições prestadoras de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviço ambulatorial, domicílio, escola, associação, fábrica, entre outros. Então, qualquer lugar que tenha serviço de enfermagem, você tem que fazer o processo de enfermagem. Então, se eu vou atender a pessoa, eu estou fazendo o processo de enfermagem. E aí eles falam o seguinte: quando realizado em instituições prestadoras de serviço ambulatorial, domicílios, escolas, associação comunitária, o processo de saúde de enfermagem corresponde usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. Né? Então, em vez da gente falar que a gente está fazendo processo de enfermagem, que a pessoa não vai entender, quando eu faço somente esse atendimento, eu digo que eu prestei uma consulta de enfermagem. Então, quando a pessoa vem aqui na minha casa para eu fazer um curativo nela, eu estou fazendo uma consulta de enfermagem. Só que essa consulta não foi sistematizada, não é uma assistência, não é uma sistematização da assistência de enfermagem, é apenas uma consulta de enfermagem. Então, o que, que eu faço na consulta de enfermagem? O processo de enfermagem, somente. Tá? Então, a consulta de enfermagem se refere ao processo de enfermagem. Então, quando vocês estiverem lá no postinho lá de saúde e forem fazer a consulta de enfermagem de vocês, vocês vão seguir o processo de enfermagem. E aí, lá no postinho, vai ter que ver se tem SAI ou não. Aí lá pode ser que tenha SAI, pode ser que tenha escala, pode ser que tenha os protocolos, pode ser que tenha os manuais. Aí eu digo que lá tá tudo sistematizado. Agora, se eu vou fazer só a consulta, eu estou fazendo só o processo de enfermagem. Tá? Então vejam que pode ser separado. Eu posso estar fazendo só o processo ou posso estar fazendo só a sistematização. Tá? São 2 coisas separadas. Então a gente fala, quando a gente faz só o processo, a gente diz que a gente está fazendo uma consulta de enfermagem quando está nos ambientes fora da internação hospitalar. Porque na internação hospitalar, eu não faço uma consulta porque eu estou 24 horas com o paciente do lado. Nesses outros lugares aqui, escola, no domicílio, no ambulatório, eu só vejo o paciente e ele vai embora. Então, eu digo que eu presto uma consulta de enfermagem. Agora, no hospital, eu fico 24 horas no lado dele. Então, eu não estou 24 horas fazendo consulta. Aí eu estou prestando atendimento. Tá? É diferente também. E o artigo 2? O artigo diz o seguinte, o artigo 2 é muito claro. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, tá? Então, embora a gente apresente o processo de enfermagem numa linha, na verdade, ele devia ser um círculo, tá? O desenho melhor para ele é um círculo, porque ele está todo interligado e ele não para. Eu estou a todo momento fazendo o processo de enfermagem. Enquanto eu estou com o paciente, eu estou fazendo o processo de enfermagem. Tá? A ordem é essa, mas não quer dizer que eu sempre vou seguir essa ordem, que eu não possa modificar. Porque às vezes eu estou lá na hora que eu estou mexendo com o paciente, que é fazendo a implementação, eu descubro uma informação nova lá na coleta de dados. Então eu volto e preencho mais o meu histórico. E assim vai fazer. Então, isso aqui é interligado, interdependente e recorrente. Eu faço o tempo todo.
Então, o meu processo de enfermagem sempre vai ser esse. É a coleta de dados, o diagnóstico, o planejamento, implementação e avaliação. Então, quando vocês chegarem lá no hospital, não pode falar assim, eu não sei o que eu faço com o paciente. Você sabe sim o que você faz com o paciente. Primeiro você coleta dados, depois você faz diagnóstico, aí você vai planejar, vai fazer as ações e depois, no outro dia, vai fazer a avaliação. Vem um paciente aqui na minha casa para eu atender. O que eu vou fazer? Vai coletar os dados, vai fazer diagnóstico, vai fazer o planejamento, vai implementar e vai avaliar. Tá? É isso que você vai fazer. Não tem outra coisa para fazer. É isso aqui. Certo? No artigo 3 fala o seguinte: o processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento do diagnóstico, o planejamento ou intervenção e que forneça a base para a avaliação dos resultados esperados. Então, o que vai ser esse suporte teórico? São ter uma teoria que suporte cada um desses itens. E aí, quando eu falo isso, eu tenho que ter esse suporte teórico para cada um dos itens. Então, as teorias vão ser o nosso alicerce. É como eu vou ver o ser humano, como eu vou ver a saúde, como eu vou ver a enfermagem dentro desse processo. E, além disso, esse suporte teórico com as teorias de enfermagem, ele também deve me dizer o que eu vou utilizar para fazer o diagnóstico, o que eu vou utilizar para fazer o planejamento, o que eu vou utilizar para fazer a avaliação, que foi o que eu expliquei para vocês na aula passada. Então, para fazer o diagnóstico, o mais comum aqui no Brasil é usar o NANDA, para fazer o planejamento é usar o NIC e para fazer a avaliação é usar o NOC. Tá? Então, além do suporte teórico da teoria em si da enfermagem, como eu vou ver esse processo, como eu vou manusear esse processo, eu também preciso saber quais que vai ser os instrumentos que eu vou utilizar. Tá? Então, eu preciso ter isso registrado também. Tá? Quando eu falo registrado, é que isso tem que estar anotado lá no hospital ou lá no posto de saúde, dentro do seu manual de enfermagem. No manual de enfermagem tem que estar descrito qual é o material que eu vou utilizar. E aí o manual vai fazer parte da SAI. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí também. E no artigo 4? No artigo 4, ele fala sobre o enfermeiro. O enfermeiro, então, sobredispõe a Lei 498 e o Decreto 9446, que é que regulamenta o nosso exercício da profissão. Então, ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a avançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico acerca da resposta da pessoa, família e coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como as prescrições das ações ou intervenções a ser realizada face a essas respostas. Então, dentro do processo, o que vai ser só do enfermeiro? O diagnóstico e as prescrições. Ninguém mais pode fazer isso. É só enfermeiro que faz diagnóstico, é só enfermeiro que faz prescrição. O técnico de enfermagem pode coletar dados? Pode coletar dados. Tá? O técnico de enfermagem pode coletar dados. O técnico de enfermagem pode fazer diagnóstico? Não. Só quem faz diagnóstico é enfermeiro. O técnico de enfermagem pode fazer a prescrição das ações? Não, só enfermeiro. O técnico de enfermagem pode implantar as ações? Ele pode fazer essas ações? Sim, é ele que faz boa parte dessas ações. O técnico de enfermagem pode fazer a avaliação se melhorou, se piorou? Também pode, tá? Mas para nós enfermeiros, o diagnóstico e a prescrição é só nossa, ninguém mais pode fazer. E no artigo 5, então, fala o que o técnico de enfermagem e o auxiliar podem fazer. Regulamenta a participação da execução do processo de enfermagem naquilo que lhe couber sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, o que o técnico de enfermagem faz?
O histórico de enfermagem ele pode ajudar, o diagnóstico é só o enfermeiro, o planejamento é só o enfermeiro, a implementação o técnico pode fazer e deve estar fazendo também, e a avaliação o técnico também pode ajudar a fazer. Tá? Então, o diagnóstico e planejamento, a segunda e terceira fase é só do enfermeiro. As outras etapas, o técnico de enfermagem pode executar se o enfermeiro tiver junto. É claro que cada um dentro da sua competência técnica. Então, por exemplo, no histórico de enfermagem, o técnico de enfermagem pode te contar a história de saúde do paciente que ele descobriu através da entrevista. Mas esse técnico de enfermagem vai saber, por exemplo, fazer uma ausculta cardíaca nesse paciente? Não vai. Então tem que ser só você. Então tem algumas coisas que o técnico dá conta, tem outras que o técnico não dá. A mesma coisa aqui da implantação de enfermagem. Eu decido que tem que fazer uma orientação sobre os cuidados em casa com um tipo de catéter que o paciente tem. Se o técnico de enfermagem não sabe esses cuidados, quem vai fazer isso vai ser você, não é o técnico. Por exemplo, foi planejado aqui, eu verifiquei que o paciente tem que receber uma sonda vesical para a urina. O técnico vai fazer? Não, não vai fazer, porque quem faz sonda é enfermeiro. Então, depende muito qual que é a ação. E a avaliação é a mesma coisa. O técnico pode dizer para você se melhorou ou não, por exemplo, o sono do paciente. Mas ele não vai poder dizer para você se a ausculta pulmonar melhorou, porque a ausculta é só você que dá conta de fazer. Então, é só você que vai dar conta de saber se melhorou ou não a ausculta desse paciente. Então, cada um tem a sua atividade. Eu sei, Ana Caroline, vocês podem aprender a fazer a ausculta, mas você não sabe avaliar como que é aquela ausculta. Você não sabe relacionar se aquela ausculta tá relacionada com alguma patologia. Porque no técnico de enfermagem quase não estuda as patologias. E aqui na graduação vocês vão estudar isso. Agora eu não vou estar falando as diferenças, né? Mas é porque assim, quando você faz uma ausculta, você precisa identificar o que está diferente e por que aquilo ali está diferente. Só você ouvir não adianta. Tá? Então você tem que ouvir, tem que classificar. Então, por exemplo, quando você faz uma ausculta cardíaca, você aprendeu quando você vai auscultar a primeira bulha, quando você vai auscultar a segunda bulha, por que você está auscultando e por que pode dar alterado? É essa que é a questão. Entendeu? Porque o técnico de enfermagem, ele não estuda a parte fisiológica para saber o que é diferente. Prof, bom Pode dia. falar. Bom dia. Quando nós estudamos a ausculta pulmonar, por exemplo, a gente viu diferenças dos tipos de sons que podem ser emitidos pelo pulmão, né? O Sim, normal, aí tem o sibilo, tem o ronco, né? Por exemplo. sim. Aí a gente conseguiu identificar algumas diferenças. Mas é como a senhora falou, às vezes pode estar correlacionado com uma gripe simples, às vezes pode estar correlacionado com a tuberculose, com a pneumonia, e dificulta um pouco mais, né, o diagnóstico, uma vez que o técnico não faz diagnóstico, né? Isso, Então, exatamente. sim, sim, Essa mas é correlação. sim, um pouco dessa diferenciação de som na ausculta a gente aprendeu, né? Mas o Sim. diagnóstico em si, não. Então, é isso que vai ser diferente. Então, se você vai avaliar um paciente para ver se ele está com uma pneumonia, você tem que saber qual é o som que você vai escutar. Não adianta você saber só que está diferente. Essa é a diferença, entendeu? Mas não tem problema ter essa diferença. A questão é que quando você vai planejar essa avaliação, você tem que saber o que é da sua competência e o que é da competência do técnico. Tá? É essa diferença que tem que fazer. A mesma coisa das sondas. No técnico de enfermagem, eu sei que ainda ensina a passar sonda. Né? Mas só que o técnico de enfermagem hoje, por causa da resolução, não pode mais passar sonda.
né? Então, assim, você tem que saber o que é da sua competência e o que não é. Né? E isso vocês vão aprender ao longo do curso essas diferenças, né? E em relação ao exame físico, é a mesma coisa. Não é que o técnico não sabe fazer, ele pode até saber fazer, mas ele não tem o suporte teórico que você vai precisar para fazer a avaliação. Tá? Então, se eu faço uma ausculta de um paciente e eu escuto que ele está com estritores, hoje ele está com estritor, amanhã ele está com estritor mais sibilos. Então, o que teve de diferente? Por que aumentou? Né? O que teve de diferente nesse quadro desse paciente? É isso que o enfermeiro vai ter que fazer, coisa que o técnico, maioria das vezes, não vai conseguir fazer. O técnico vai lá, vai ouvir, vai dizer, ó, tá diferente. Mas está diferente o quê? Está diferente por quê? Isso cabe ao enfermeiro estar fazendo essa avaliação. Né? Então, aí, por isso que tem essas diferenças. Então, a gente tem que cuidar. A mesma coisa é em relação à implantação da ação. Às vezes, por exemplo, assim, você vai mandar, você tem que fazer uma orientação sobre os cuidados com o catéter duplo lume. Né? O catéter duplo lume da hemodiálise. O técnico de enfermagem, ele não passa o catéter, o enfermeiro também não passa o catéter, mas quem conhece os cuidados com aquele catéter é o enfermeiro. Então, é o enfermeiro que vai lá falar para a família o que pode e o que não pode fazer com aquele catéter em casa. Né? Se, por exemplo, tem que preparar uma NPP, que é uma nutrição que passa na veia do paciente. Não cabe ao técnico estar passando essa dieta de responsabilidade do enfermeiro. Então, é o enfermeiro que tem que ir lá fazer isso. Então, a gente tem que saber, além do que vai fazer, a gente tem que saber quem é que faz, né? E isso através das resoluções. A questão da sonda, por exemplo. Antigamente, técnico podia passar sonda. Hoje, o técnico não pode mais passar sonda, é privativo do enfermeiro. Então, hoje, se eu botar lá no meu planejamento, eu coloco que tem que ser passada uma sonda no paciente, eu já sei que quem vai fazer essa sonda sou eu. Não é o técnico de enfermagem. Por quê? Porque ele não pode mais passar essa sonda. Só o enfermeiro que pode. Eu vejo que o paciente está ruim de veia e eu vou prescrever um catéter periférico longo para ele, que é o PIC. Quem faz o PIC é só o enfermeiro, não é o técnico de enfermagem. Então, eu já sei que esse PIC, quem vai passar sou eu. Tá? Então, eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, porque não adianta nada. Eu não posso mandar o técnico de enfermagem aqui na implementação, eu vou anotar a minha prescrição e quem vai fazer. Então, eu tenho que saber o que o técnico pode e o que o técnico não pode. Tá? A mesma coisa vale para os outros itens. Mas o que é só nosso, que é só o enfermeiro que faz e não pode ser feito por outra pessoa? É o diagnóstico de enfermagem e o planejamento de enfermagem. E no artigo 6? No artigo 6 fala que a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente. Ou seja, precisa ser escrito, tá? Precisa ser registrado, ó. Letra A, um resumo dos dados coletados sobre pessoa, família e coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença. Então, eu tenho que anotar no prontuário desse paciente o histórico de saúde que eu coletei. Eu tenho que anotar no prontuário do paciente os diagnósticos de enfermagem daquele momento. Eu tenho que anotar as intervenções que vão ser realizadas para cada diagnóstico e tenho que anotar os resultados alcançados para essas intervenções. Então, todo o processo de enfermagem precisa estar registrado no prontuário do paciente. E se não tiver... Uma coisa que causou muita dúvida na gente foi essa letra A aí, ó, porque para mim um enfermeiro nunca poderia fazer um resumo, e sim um relatório, né, de que é bem diferente, porque resumo é apenas você resumir algumas informações, já o relatório, ele já é mais descritivo e formal, e o resumo é informal. Então, por isso de que isso gerou meio que dúvida na gente.
Então, mas aqui ele coloca como um resumo, porque às vezes você não tem como coletar a história toda do paciente. Você vai coletar o problema só do que está acontecendo naquele momento. Por isso que traz na resolução como resumo. Tá? Imagina que você chegou hoje lá na clínica médica, tem 34 pacientes. E você tem 6 horas de serviço. Como é que você vai fazer para fazer um relatório completo de todos os pacientes? Você não vai conseguir. Então, aí você vai anotar um resumo. O que seria esse resumo? Seria anotar só o que realmente está alterado naquele momento. Isso, Ana Carolina. A Ana Carolina colocou. A questão do resumo é uma coisa, não é uma coisa qualquer, é uma síntese da análise do paciente, exatamente. Você vai colocar só os dados que estão interferindo naquele momento no paciente. Tá? Então, você não vai anotar, por exemplo, por exemplo, tem um paciente, eu tenho imagina que eu tenho os 34 pacientes lá na clínica médica, tá? Vamos trabalhar com a realidade da clínica médica aqui do Hospital São Luís. Tá lotado, tenho 34 pacientes. Eu não tenho como ir lá e perguntar, porque o correto é eu perguntar a história toda, né? Eu saber tudo da vida dele. Só que isso eu vou conseguir fazer? Não vou conseguir fazer. Então, o que eu vou anotar? Eu vou anotar nesse resumo os principais dados. Então, se a pessoa está com problema de pressão arterial, o que eu vou anotar? O que é importante para a pressão arterial? O que a pessoa come, né, por causa da dieta dela, se ela é sedentária ou não, se ela faz algum esforço físico, qual que é o trabalho dela. Então, eu faço um resumo relacionado ao problema que ela está. Vai me adiantar, nesse momento, eu saber se a casa dela é de madeira ou é de tijolo? Que é uma pergunta do lado do processo, do histórico. Não, nesse momento não me adianta saber se a casa dela é de madeira ou é de tijolo. Tá? Nesse momento, não me adianta saber se a rua dela é asfaltada ou é de terra. Não vai me interferir agora. Então, esse resumo está relacionado a você anotar aquilo que é mais importante naquele momento. Tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar, sempre assim, gente, a gente não vai ter um tempo maravilhoso para desenvolver tudo do jeito que a gente quer. Agora, se eu tenho os 34 pacientes, eu vou ter que fazer um resumo, porque não vou dar tempo. Agora, por exemplo, eu estou na UTI. Na UTI, eu tenho 10 pacientes só. Ah, na UTI eu tenho mais tempo. Ah, mas os pacientes são mais graves. Sim, com certeza, mas eu tenho um tempo maior, porque eu tenho menos pacientes. Ou, por exemplo, eu estou lá na hemodiálise. Lá na hemodiálise, não entra paciente todos os dias. Não começa o paciente a fazer hemodiálise todo dia. Às vezes é um por dia que eu vou ter que fazer o histórico. Então, eu tenho um paciente só para fazer. Então, eu vou sentar lá com aquele paciente e vou coletar tudo dele, vou fazer um relatório com todas as informações da vida inteira dele, desde onde ele nasceu até onde ele está agora. Aí eu consigo fazer aquele relatório enorme. Aqui tá anotado assim, ó. Se eu chegar agora na sua clínica, lá no seu, no seu hospital, e eu pegar o prontuário do paciente, tem que ter pelo menos um resumo desses dados. Você tem que pelo menos conhecer o que está alterado nessa pessoa. É uma anamnese, Ana Carolina, porque a coleta de dados faz parte a anamnese e o exame físico. Outra coisa, eu vou conseguir, com esses 34 pacientes, fazer o exame físico completo dele? O que é o exame físico completo? É analisar da cabeça até o dedinho do pé. Eu vou conseguir fazer isso? Não vou. Eu vou analisar o que está alterado. Então, se o problema dele é pressão, eu vou analisar o sistema cardiovascular, que é o mais importante, que é o que mais vai alterado. Isso, já tem, Ana Caroline, já tem isso, a Ana Caroline colocou. Geralmente tem um relatório já padronizado. Geralmente já tem um checklist,
tá? Que é um que a gente só marca o X do que está alterado, para nos ajudar. Aí, o que é esse checklist? Esse checklist é um instrumento que está sistematizado para nos ajudar nesse processo. Lembra lá, a sistematização é a organização para ajudar você a desenvolver o processo. Tá? Então, aqui, por isso que é bom ter a SAI, porque se a gente não tem a SAI, a gente não tem como organizar esses instrumentos. E aí eu vou ter que reescrever tudinho. E com a SAI, não, se a SAI tiver implantada e lá na SAI tiver assim um instrumento para o exame físico, eu só marco o X. É mais rápido, né? Mais rápido, mas eu não preciso ficar escrevendo, né? Então, isso aqui é o mínimo que eu tenho que ter, tá? É o mínimo que eu tenho que ter. Isso aqui é obrigatório você ter. É o ideal? Não, o ideal é que eu tenha um relatório de cada um completo, com tudo alterado. Mas isso aqui é o que o Corém, se chegar no seu hospital, vai pegar o prontuário do paciente e ele tem que encontrar escrito lá. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês uns exemplos. Ô, prof, mas então quer dizer de que lá naquele fórum de que a senhora colocou, aquelas duas alternativas, então, estavam certas, tanto lá do resumo quanto do diagnóstico? Tanto do relatório? Tem que ver lá de novo, Sara, eu não lembro qual que eu coloquei lá. Eu vou olhar e eu falo para vocês. Tá. Tá? Eu abro lá um link meu respondendo. Eu não lembro, tem que olhar. Tá? E aí, os dois últimos artigos estão relacionados ao 7 e ao 8, que explica que compete ao COFEN e ao Corém promover as condições entre as quais firmam convênios e estabelecer parceria para cumprir essa lei, assim como é também o COFEN e o Corém que fazem a fiscalização se está acontecendo essa atividade no hospital. Tá? E geralmente é justamente essa atividade do processo de enfermagem que não é realizada e que geralmente a enfermagem não é punida a palavra que eu quero encontrar, notificada, que não está fazendo. Tá? Geralmente esse é um problema sério no trabalho da enfermagem. Não tem nem a sistematização, nem o processo. Tá? Esse é um dos maiores problemas. Então, aqui, ó, seria um resumão. Ó, então, a SAI, ela manda você arrumar o método, o dimensionamento e os instrumentos. Os instrumentos é o quê? Protocolos, os manuais e os impressos. Esses impressos aqui vale para esse que a Ana Caroline falou agora há pouco, que tem já alguns lugares tem um impresso já só para você marcar X, que é mais rápido. Mas você só vai ter esses impressos se você implementar a SAI. Nessa resolução não tem sobre relatório, fala só essa questão ali do resumo, não se usa a palavra relatório, tá? Depois eu vou ver qual foi a pergunta que eu coloquei para vocês e aí eu dou feedback lá no fórum. Eu não lembro qual que é a pergunta, tá? Então, aqui o instrumento, você vai fazer os protocolos, os manuais e os impressos. O dimensionamento, a gente tem uma resolução do Corém para dizer quantas pessoas precisam para trabalhar no setor. Tá? Isso aqui vocês vão aprender só lá no 7º semestre, que a gente vê o dimensionamento, que é no gerenciamento de enfermagem. E o método científico, a gente tem 2 itens. As teorias que a gente tem que ter escolhida e o processo ou consulta de enfermagem. No processo e consulta de enfermagem, eu tenho a relação das taxonomias. O processo eu já sei qual que são as etapas, então não preciso nem prescrever de novo. Né? As etapas é aquelas 5, pronto e acabou. O que eu tenho que estar marcado dentro dessa minha SAI? As taxonomias, ou seja, qual que é os itens que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o NANDA, o NOC, o NIC ou a CIP. Então, eu vou marcar qual que eu vou utilizar. E tenho que saber os registros de enfermagem. Então, nós temos essas 4 resoluções
que falam dos registros de enfermagem. Então, tudo que eu tenho que registrar está também dentro da SAI, tá? Então, esse aqui seria um resumo da SAI. Então, vejam que a SAI é maior do que o processo de enfermagem. O processo de enfermagem está dentro da SAI, mas não é a mesma coisa. É diferente. E aqui seria, então, o que o enfermeiro precisa para conseguir desenvolver a SAI e o processo de enfermagem? Ó, o enfermeiro precisa ter conhecimento teórico da enfermagem clínica, precisa ter habilidades cognitivas e perceptuais, precisa ter conhecimento das classificações de enfermagem, precisa ter a parte clínica, precisa ter tudo isso junto para conseguir desenvolver o pensamento crítico e então conseguir fazer a SAI e dentro da SAI fazer o processo de enfermagem. Então, esses itens aqui é o que vocês precisam batalhar ao longo desses 5 anos para desenvolver, para quando vocês formarem, vocês terem um pensamento crítico próprio. Tá? É isso que vocês precisam desenvolver. Essas aqui são as referências que eu utilizei, tá, para fazer essa aula. É basicamente a resolução e o livro da Wanda. E eu deixei lá na sala para vocês 2 materiais que eu utilizei também para fazer a aula que está lá, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês uma SAI, tá? Para mostrar para vocês quando isso... Oh, meu Deus, quando já tem os instrumentos prontos. Vou mostrar um exemplo aqui de instrumentos, tá? Deixa eu abrir aqui. Aquele boletim lá de que todos os dias os enfermeiros fazem lá para os pacientes de Covid, é um exemplo de SAI? É um exemplo de você organizar, sim, seu serviço. É um exemplo de SAI. Faz parte da SAI. Vou mostrar aqui, peraí só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Para mostrar para vocês como que isso ficaria, como que seria um modelo de um instrumento da SAI, tá? Como que seria um instrumento da SAI para coleta de dados. Aqui, ó. Aqui seria um modelo de um histórico de enfermagem para clientela materno-infantil. Tá? Então, assim, seria para atendimento materno-infantil, ou seja, é para obstetrícia. Tá? Então, aqui seria um exemplo de um instrumento que está aplicado dentro da teoria da Wanda para praticar o processo de enfermagem e estar dentro da SAI. Então, estão vendo aqui, ó, tá? A identificação, você só vai preencher os sinais vitais do momento, os dados clínicos dos exames laboratoriais, aí a entrevista. Ó, o quadro de queixo da internação, você só vai marcando o X e anotando as informações. O dado da gestação atual, os dados da amamentação, o exame físico baseado nas necessidades humanas básicas. Por que o exame físico está baseado nas necessidades humanas básicas? Porque utilizou a teoria da Wanda. Então, tem as necessidades psicobiológicas, que é a regulamentação neurológica, a oxigenação, a regulação vascular, regulação térmica, a percepção, a nutrição, a hidratação, a eliminação, integridade cutânea, regulação, terapêutica, sono, cuidado, está tudo aqui, tá vendo? Todo o corpo que você faz, de cima a baixo. Depois as necessidades psicossociais e, por último, as necessidades psicoespirituais. E ainda tem um espaço para você anotar as suas impressões e as intercorrências que aconteceram. Tá? Então, esse aqui seria um modelo de um instrumento para você fazer o exame físico do paciente quando ele chega no serviço de obstetrícia.
Tá? Então, esse aqui seria um instrumento do histórico de enfermagem. Então, esse instrumento aqui é só pro histórico de enfermagem, tá, gente? Só que aí, esse instrumento, para que eu não posso vir aqui e copiar ele e usar para os meus pacientes. Eu não posso fazer isso, tá? Porque eu tenho que fazer isso aqui dentro do meu serviço. Então, esse aqui escolheram a teoria da Wanda para desenvolver esse instrumento. Então, eles estão fazendo a sistematização da assistência de enfermagem, fazendo um instrumento, tá? Para fazer a coleta de dados e o exame físico. Então, para ajudar, para poder o processo de enfermagem caminhar. Ana, não se preocupe com as abreviações, porque vocês vão aprender ao longo do curso, tá? E com os nomes técnicos também. Tá? Então, aqui seria um exemplo. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês agora da outra etapa. Deixa eu só achar aqui um instrumento de prescrição. Peraí. Uma prescrição feita por um enfermeiro. Deixa eu mostrar para vocês como que seria. Porque tem os diagnósticos e as prescrições. Peraí. Aqui é o outro de... Tem muito instrumento para coleta de histórico, tá? Para coleta de histórico é o que mais tem instrumento, assim, é o que mais as pessoas trabalham, porque é a parte que mais dá serviço para a gente. Tá? É a parte do histórico e do exame físico. Peraí, deixa eu achar aqui onde que eu botei o material. Ô, prof, Oi. o exame físico é que vai ter aquelas quatro eixos de observação, tipo inspeção, palpação, Isso, aquele percussão e mesmo. ausculta? Isso. Isso vocês Tá. vão aprender, tá? Não se preocupem que vocês vão aprender isso ao longo do curso, vocês vão aprender como fazer isso, tá? Eu só tô falando que é o que vocês têm que saber que a gente faz, mas vocês vão aprender como fazer lá no quarto semestre. Talvez aprendam até comigo, porque eu dou essa disciplina também. Eu vou mostrar aqui para vocês uma prescrição de enfermagem. Aqui, vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Então, viram lá o instrumento que tem da coleta de dados e do exame físico. E aqui, ó, seria um modelo de como ficaria... Deixa eu ver, tá? Aí. Não é esse aí que eu quero apresentar, não. O que tá mostrando é outro. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, porque não é isso aí que eu quero mostrar. Quero mostrar um exemplo para vocês. Aí, tá vendo aqui? Tá o diagnóstico de enfermagem que foi feito para o paciente. Então, fez o exame físico e o histórico. Depois que fez o exame físico e histórico, o que eu faço? Diagnóstico de enfermagem. Então, fiz o diagnóstico de enfermagem. Tá aqui o diagnóstico de enfermagem. Tá vendo aqui, ó? Diagnóstico de enfermagem. Fiz o diagnóstico de enfermagem. Ó, integridade da pele prejudicada, relacionada à imobilização física e circulação alterada, evidenciada por ferida na área do solado, 8 centímetros na região trocandérica direita. Qual que é o resultado esperado? Então, o que eu quero para esse diagnóstico? Eu quero restabelecer a integridade da pele em 30 dias. Essa aqui é a minha meta. E aí, o que eu vou fazer? Qual que é as prescrições que eu vou colocar no prontuário do paciente? Aqui as prescrições, ó. Então, eu vou mandar mudar de decúbito de 2 em 2 horas, evitando o decúbito lateral direito. Quem vai fazer isso? O técnico de enfermagem. Qual a hora que ele vai fazer? 2 da manhã, 4 da manhã, 6, 8, 10, 12, porque é de 2 em 2 horas. Aí, toda vez que ele for lá e mudar o paciente, ele vai vir aqui e vai marcar que ele fez isso.
Outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o colchão de caixa de ovo hoje. Quem vai colocar o colchão de caixa de ovo? O técnico. Às 8 horas, esse colchão tem que ser colocado. Número 3, vou colocar uma placa de hidrocoloide, eu estou mandando fazer isso, colocar uma placa de hidrocoloide em região trocante esquerda e sacral, hoje. Quem vai fazer isso? O enfermeiro, porque quem faz curativo que está muito grande ou que está infeccionado é o enfermeiro. Então, eu, 8 horas, vou ir lá e vou fazer esse curativo. Avaliar o curativo de hidrocolóide diariamente, trocando sempre que necessário. Quem é que vai avaliar esse curativo? Tem que ser eu, o enfermeiro. Por que tem que ser eu? Porque fui eu que coloquei, então eu que tenho que avaliar. Outra, número 5, fazer curativo na lesão, em lesão da trocandérica direita, com soro fisiológico e alginato de cálcio, ocluindo com gases e filme transparente. Hoje, o enfermeiro vai fazer. Então, eu vou fazer porque eu considerei que é um curativo que precisa do cuidado do enfermeiro. Então, vejam que eu marco aqui nas minhas prescrições o que o técnico vai fazer e o que eu vou fazer. Tá? Então, isso aqui é a prescrição de enfermagem que eu tô falando para vocês. Tá? Então, é assim que a gente faz. Isso aqui, vocês só vão ter condições de fazer lá depois do 4º semestre, tá? Lá depois do 4º semestre, aí que vocês vão ter condições de fazer essas prescrições. Por enquanto, o que vocês precisam saber é que a gente faz isso. A gente faz diagnóstico de enfermagem, a gente faz prescrição de enfermagem e depois a gente faz avaliação de enfermagem. Tá? Isso vocês não podem esquecer mais. Então, quando chegar lá no 4º semestre, que chegar lá no processo de cuidar e o professor vai falar para vocês assim, olha, nós vamos aprender o exame físico e o histórico de enfermagem para fazer a primeira parte do processo de enfermagem. Vocês já sabem o que vão fazer, né? Vocês vão aprender isso que a gente já está trabalhando. Tá? É que vocês já sabem o que é isso, vocês só vão aprender como fazer. Vocês sabem que o histórico é o que vocês precisam fazer para coletar a história do paciente, e o exame físico vai ser examinar esse paciente completo, da cabeça aos pés. Tá? Eu queria ver se eu achava aqui um exemplo de um relatório de enfermagem para vocês. Eu não lembro de ter um meu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na internet. Tá? Mas o importante é que vocês saibam que a gente faz isso. Então, essa resolução, a 358, vocês precisam, tá? Precisam aprender ela. Precisam saber dela, precisam fazer essa diferença. Tá? Fazer toda essa diferença. Aqui só tem exemplo de histórico de enfermagem. Eu queria um exemplo de avaliação para mostrar para vocês. Essa resolução 358 é ela que explica sobre a diferença entre SAI e o processo, né, da enfermagem? Ela explica, ela diz que aquele primeiro item que eu falei para vocês, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza, né, ela usa essa palavra, organiza o serviço. Cadê? Vou até pegar aqui como está escrito lá. Ela só fala o seguinte, sabe? Ela nos diz o seguinte: a SAI organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumento, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Ela só dá esse conceito, tá? E aí a gente estuda em cima desse conceito.
Então, a SAI faz a organização do serviço, enquanto o processo de enfermagem só são aquelas etapas que estão dentro da SAI. Deixa eu ver se eu acho aqui uma avaliação para mostrar para vocês. Estou achando um exemplo. Vou ver se eu consigo. Eu vou fazer um exemplo de avaliação para mostrar para vocês. Que a avaliação é quando a gente faz faz um relatório também. Só que esse relatório é bem mais resumido. Mas eu não estou achando aqui onde é que está. Bom, mas enfim, o que a gente precisa saber nesse momento é que o processo de enfermagem e a SAI são duas coisas diferentes, mas que fazem parte um do outro. Só que você pode fazer SAI sem fazer processo de enfermagem e você pode fazer processo de enfermagem sem fazer SAI. O ideal é que os dois estejam juntos. Tá? Mas não necessariamente você faz um, quer dizer que você já fez o outro, tá? Não é assim. É isso que vocês precisam também ter em mente, tá? Não é porque você fez um que quer dizer que você já fez o outro, tá? Então, assim, por exemplo, se a pessoa vier aqui na minha casa, eu não tenho um instrumento para coletar o dado dela. Por quê? Porque eu não sistematizei o meu cuidado. Tá? Eu faço só a consulta de enfermagem, não está sistematizado. Agora, se vocês fossem lá no CTR, por exemplo, lá onde eu trabalhava, lá eu sistematizei o processo de enfermagem. O que eu fiz? Eu fiz um instrumento para coleta de dados, um instrumento para diagnóstico, um instrumento para prescrição e um instrumento para avaliação. Então é diferente. Lá estava certinho, lá estava escrito, ó, o enfermeiro que trabalhar aqui vai coletar o dado assim, vai fazer assim, assim, assim. Aí eu tinha lá o protocolo de enfermagem que ele tem que seguir, o manual que ele tem que seguir, tudo anotado. Então, lá, eu tinha a escala de enfermagem de quantos funcionários eu tinha para trabalhar, eu tinha toda a documentação. Então, lá no CTR, eu tinha a sistematização da assistência de enfermagem, lá onde eu trabalhava. Aqui na minha casa, quando vem alguém para eu fazer curativo, ou vem alguém aqui para eu aplicar injeção, eu não estou fazendo a SAI, eu faço apenas uma consulta de enfermagem, porque eu só faço o processo de enfermagem. Tá? Então, eu não está sistematizado, porque eu não tenho anotado aqui como que vai ser meu protocolo, como que eu vou fazer as coisas. Aqui eu faço só o processo de enfermagem. Então, dá para fazer separado? Dá para fazer as duas coisas separadas. Aí adianta assim, lá no CTR, por exemplo, eu tinha feito o instrumento de coleta de dado, o instrumento para o diagnóstico e o instrumento para avaliação. Beleza, eu fiz, então eu implantei a SAI, porque lá também eu tinha a escala e tinha os manuais, os protocolos. Beleza, tudo certinho. O processo de enfermagem estava sendo feito? Não estava, porque minhas enfermeiras não faziam o processo de enfermagem. Então, eu tinha SAI, mas isso não quer dizer que estava sendo feito o processo de enfermagem. Entenderam? Então, tem essa diferença. Posso ter uma independente da outra. O ideal é que as duas estivessem juntas. A SAI é para ajudar a fazer o processo, mas não quer dizer que você fez tudo. Se o enfermeiro não for atender o paciente, não registrar isso, é a mesma coisa que nada. Tá? E essa é outra questão. Não adianta você atender o paciente e você não escrever isso. Se você não escreveu, é porque você não fez. Essa é a lógica do sistema. Tá? Você só faz o que foi escrito. Se você não registrar isso no prontuário do paciente que você fez, é a mesma coisa que não ter feito.
É uma negligência, sim, Ana Carolina. Inclusive, a gente pode ser processado se você não fizer o processo de enfermagem. Porque é sua obrigação fazer, está na lei, está na 358. Você tem que fazer toda vez que você atender um paciente, tem que fazer o processo de enfermagem. Se você não fez, você está negligenciando. Tá? E tudo que você faz só tem validade se você escrever. Se você não registrar, se você não escrever, não tem validade. Tá? Essa é outra coisa que vocês já coloquem na cabeça de vocês. Tá? Só vai ser feito e todo mundo vai saber que foi feito se você registrar. Se você não registrar, não é feito. Sim, a gente responde, Ana Carolina. E aí tem uma coisa, um detalhe. Se, por exemplo, tem uma negligência que foi feita pelo seu técnico de enfermagem, você responde junto com ele, tá? Porque técnico de enfermagem só pode trabalhar com a supervisão do enfermeiro. Então, se o técnico de enfermagem não fez alguma coisa, a culpa é sua também. Ou se ele fizer e fizer errado, a culpa é sua também. Tá? Então, é a única profissão que tem esse detalhe também. Como a gente tem uma equipe e a gente é supervisora dessa equipe, se alguém da nossa equipe faz uma coisa errada, você responde junto. Isso quer dizer processo jurídico mesmo, tá, gente? Hein, prof? E é a gente que escolhe essa equipe ou é destinado pra gente? É destinado para a gente e a gente que tem, mas a gente tem obrigação de treinar. Tem obrigação de treinar a sua equipe. Você não escolhe sua equipe, muito pelo contrário. Geralmente quem escolhe é o serviço do hospital. Geralmente quando você trabalha num hospital grande, você é avisado que vai ter um funcionário X, Y, Z lá na sua escala. E pronto. Não é você que escolhe, não. Nem é você que tira também, geralmente não. Aí depende do serviço onde você vai trabalhar. Tá? Lá no CTR, tinha eu de gerente de enfermagem, 2 enfermeiras assistentes e os técnicos de enfermagem. Lá era eu que contratava os técnicos de enfermagem e as enfermeiras. Tá? Mas eu estou falando de uma clínica pequena. Tá? Agora, por exemplo, lá no hospital, quem contrata geralmente é seletivo, então não tem como escolher, no seletivo é quem passar, e aí quem passa entra no serviço. E aí você tem que ficar com aqueles funcionários, e aí é sua obrigação treinar eles. Ana Carolina, nessa época eu era mais, tinha meus poderes. Mas tem o lado ruim, tá? Assim como era eu que contratava, era eu que mandava embora também. E aí não é muito bom ver as pessoas chorando porque vão perder seu emprego. Mas tudo bem, isso faz parte do serviço. Né? E agora, em hospital grande, por exemplo, lá no regional, que eu fui coordenadora lá no regional do centro cirúrgico, lá me vinha uma lista. Ó, esses aqui são os seus funcionários. Ah, mas esse aqui era ruim. Problema seu, você que treine ele e faz ele ficar bom. Porque se ele fizer uma coisa errada, é com a pessoa junto. Então, das duas, uma. Ou você pede para a pessoa ser mandada embora, ou você treina para ele ficar bom. A escolha é sua. É doído. Não falei que ia ser fácil ser enfermeiro. Não é. Tá? Então tem esse detalhe. E aí, infelizmente, judicialmente, a gente responde por eles também. Porque, lembram lá da norma? Nós fazemos supervisão do técnico de enfermagem. Tudo que o técnico de enfermagem faz é sobre nossa supervisão. Então, se você não supervisionou certo, aí problema seu. Você devia ter supervisionado. Se você sabia que o técnico não sabia fazer certa atividade, você tinha que ter ensinado. Porque se ele fizer errado, a culpa é sua junto. Professora, mas e se a gente ensinar ele, ensinar várias vezes, mostrar, ficar olhando, e ele ainda continuar fazendo errado, aí que a gente tem que mandar embora? Aí você pede para mandar embora. Ah, tá. Aí você pede pro gerente de enfermagem, no caso, né? Se você estiver num hospital, por exemplo, você está numa clínica e você recebe um funcionário que não consegue desenvolver atividade naquela clínica,
Ou você pede para trocar ele de lugar, ou você pede para ele ser mandado embora. Tá? Mandar embora é uma coisa assim, em clínica privada, em hospital privado é fácil. Tá? Em hospital privado é fácil você pedir para mandar embora, porque você pede para mandar embora, é fácil sair e contratar outro. Agora, por exemplo, quando é concurso, você não pode mandar embora, você não manda embora, quem manda embora é o Estado. Então, aí a única coisa que você pode fazer é pedir para trocar de setor. Aí também é uma briga, porque se você pode pedir para trocar de setor e o funcionário ser ruim mesmo e nenhum setor querer. Aí, minha filha, aí o bicho pega. Aí aí cada lugar tem o seu processo administrativo, né? E você pode dar advertência porque não fez, você pode estar botando nos relatórios que a pessoa não está fazendo da maneira como foi orientada. Aí tem outras maneiras legais de você se respaldar. Mas a princípio acaba ficando tudo na nossa responsabilidade. Não é tão fácil não, né? Isso assim, quando eu trabalhava em clínica privada, né? Eu adorava. O dia que eu vi o funcionário que era ruim, eu podia chegar e mandar embora. Ó, você não tá dando certo aqui, tchau e benção, sinto muito. Mas lá no regional, por exemplo, era concursado. Aí se vira nos 30, entendeu? Não é fácil, não. Tá? Mas aí, pode falar, Ana. Por isso que é necessário, às vezes, você anotar todos os procedimentos, o que você ensina, tudo em um documento formal, porque isso pode pautar como um argumento judicialmente a seu favor, né? Porque, por Isso. exemplo, se você só falar e você não anotar, como você vai comprovar isso? E às vezes o profissional faz por pirraça, porque sabe que você vai ser comprometido e ele não gosta de você, ele vê você um chato, então ele começa, né? Então, por isso que formalizar é importante, para você não se ferrar. Porque às vezes, essa é a palavra, né? Porque às vezes Isso. o coleguinha de equipe, ele toma ódio de você, né? E quando você formaliza, você tá com um respaldo legal. Então, é importante. Exatamente. Tudo é formalizado. Toda reunião que é feita com a equipe tem que ser registrado, tá? Toda vez que você der uma educação continuada, tem que ser registrado. E é bom até quando você faz uma advertência, você também registra isso. Isso também faz parte da SAI, tá? Então, você organizar como vai ser o controle da equipe também faz parte da SAI. Lá na SAI você pode colocar que vai fazer tantas reuniões no mês, vai fazer tantas educações continuadas. E aí, toda vez que você fizer uma reunião, a ata da reunião, todo mundo assina. Faz uma educação continuada, quem participou assina. Chamou a atenção do funcionário, assina. Tudo é registrado, tá? Aí, por isso que a enfermagem é muito, também os enfermeiros são muito taxados de chato e de mexer só com papel, porque tudo isso a gente tem que pensar. Então, a gente tem que ter, assim, por isso que tem que ter muito controle do pessoal, muito controle do protocolo para você dar conta de fazer o processo. Senão, você não dá tempo de você cuidar das pessoas. É tanta coisa que você tem que fazer que não dá tempo. A maioria, tá? A maioria tem esse negócio, Ana Carolina, assim, muitos dos técnicos não gostam dos enfermeiros, vê os enfermeiros como um chato, como aquela pessoa que pega no pé e tal, tá? E não tem problema. Lá no CTR, os meus pacientes, aí não eram não eram os técnicos, eles não tinham coragem de falar na minha cara, mas os pacientes tinham, me chamavam de chataiana, para vocês terem noção aí do grau da pessoa. É verdade. Não me importo, não, pode chamar. A minha função era essa mesmo lá. Era ser chata mesmo para botar ordem no lugar. Mas eles não entendem de que sem a Chataiana, que aquele lugar não funcionava, né? Eles entenderam na hora que eu pedi para sair. Aí, na hora que eu saí, vem todo mundo chorando, volta, não sei o quê. Aí faz agora 6 anos que eu saí, eu encontro eles na rua e eles vêm, eu adorava quando você trabalhava lá, eu adoro Ô, Pro, você, não sei o quê. Tem gente aí que acha que eu ainda a tô de férias. Chataiana que não deixou, a Chataiana que não deixou muitos irem a óbito, né? Pois é, mas aí eles lembram, mas aí depois a gente vê, depois que a gente sai, aí eles vêm atrás, coitadinho meus pacientes. E eles tem paciente que acha que eu ainda estou de férias, faz 6 anos que eu estou de férias, que acha que eu vou voltar.
porque eles gostavam quando estava lá. Mas eles só viam isso depois que eu saí, né? Porque aí o negócio mexeu muito, aí sentem falta. Mas isso é uma parte do processo. Os técnicos de enfermagem também. Já me aconteceu muito isso, de técnico não gostar de trabalhar comigo, e aí depois que sai, que entra outra pessoa aí que vê, não, mas eu preferia só chatice do que agora do jeito que tá, né? Ou senão, essas comparações sempre existem, tá, gente? Não tem jeito. Nós somos seres humanos, nós somos criticados, nós somos julgados, é assim mesmo. E às vezes é o enfermeiro que não se adapta à equipe, tá? Assim, nós estamos falando como se todos os técnicos não se adaptassem, mas às vezes é o contrário. Às vezes é você que não se adapta ao lugar ou não se adapta à equipe. Tá? Às vezes acontece o processo contrário, às vezes é você que tem que ser removido. Aí tudo bem se isso acontecer, tá? É normal, não é todo lugar que você vai bem, não é todo lugar que você vai conseguir desenvolver seu trabalho, não são todas as pessoas que você vai conseguir desenvolver seu trabalho, tá? Então, isso é uma característica também. Eu não trabalho em apartamento, por exemplo, eu não dei certo no apartamento. No apartamento aqui no setor privado do hospital que tinha internação particular. Eu não me adaptei. Não teve jeito de trabalhar lá, não ia dar certo. Se eu ficasse lá, ia ser mandado embora. Não conseguia. Né? Então, é muito assim de cada profissional também. Né? Então, depende de cada um. Não se preocupem que isso também é um processo de construção. Você não tem que ser boa em tudo, nem se adaptar a todo lugar. Tá? Isso é um processo de construção. A gente dá o melhor da gente no que pode, mas tem lugares que não dá certo. E tudo bem em relação a isso também. Tá? Tudo bem, não tem problema. Tem lugar que a gente gosta mais, tem lugar que a gente gosta menos. Tudo bem também, é assim mesmo. Né? E vida que segue. Não, às vezes não dá certo no lugar, gente. Às vezes a pessoa é mandada embora de um serviço e não dá certo naquele serviço, mas dá certo no outro. Isso também é característica. Tem gente que dá certo em hospital, tem gente que não dá certo. Tem gente que dá certo em postinho e tem outros que não dão. E assim vai. Ainda bem, porque cada um de um jeito, porque senão nós ia ficar louco. Se todo mundo fosse igual, né? Mas então é isso, tá, pessoal? Muita atenção no que é processo de enfermagem e no que é SAI. Duas coisas diferentes, mas que a gente precisa saber. E levem isso para o resto da vida de vocês. E se algum professor vier falar que SAI e processo de enfermagem é a mesma coisa, pode mandar vir falar comigo, tá? Porque todo mundo me conhece, preocupa não. Porque não é a mesma coisa e eu consigo discutir de frente com qualquer um, porque não é a mesma coisa, está escrito lá na legislação. Diz que qualquer coisa. Peraí, que eu vou chamar a Chayana para você. Peraí. Pode mandar chamar, pode mandar chamar, que não tem problema. Todo mundo me conhece, não tem problema não. Não, porque acontece isso muito, né? Pode dizer que foi a professora Chayana falou que não é a mesma coisa, pode discutir com ela, pode mandar vir. Não tem problema. Não tem medo. Porque discutir com coleguinha também faz parte. Entendeu? Não tem problema, não tem problema. Pode mandar vir até do próprio colega enfermeiro, até dos próprios colegas professores. A gente discute em relação a isso sem problema nenhum. Mas vocês têm que botar na cabeça que não é a mesma coisa, porque não é e porque isso está escrito. Se tem algum colega que acha o contrário, então manda vir discutir comigo, que a gente ou chega a uma conclusão ou não também, né? Às vezes não chega a conclusão nenhuma, paciência. Cada um vive na ignorância que está cercado também, sem problema nenhum. A gente não pode fazer nada, né? Cada um vive no poço que tá. Tá? Mas é isso, pessoal. Vou deixar lá um forinho novo e um enquete nova. Eu não vou botar agora, nesse instante, porque eu vou... Eu passo os processos seletivos, né, Ana Carolina? Mas vamos que vamos. Mas tem gente que é concursada e que vem brigar comigo sem problema nenhum. Não tenho medo mais deles, não. A gente segue firme e forte, mesmo sendo contratada, não tem problema. A ciência está acima de tudo. E as resoluções, lei, a gente não discute, a gente obedece. A gente pode não concordar, mas a gente obedece e pronto, e acabou. Né? E o que está escrito e pronto, e acabou também, não tem conversa. Né? E a ciência é maior que tudo, sem problema. A senhora já lançou já o fórum, não é, prof? Porque tem um fórum que já está lançado, que é o de enfermagem. Eu lancei já um.
Eu acho que sim. Não Quer ver sei, será? Sara, eu vou olhar, então. Eu vou dar uma olhada lá, tá? Eu só não vou ver agora, porque vocês sabem que eu tô com meu pé quebrado. Se Deus quiser, Ana Carolina, esse concurso vai chegar e vai tudo certo. Eu tô com meu pé quebrado e eu vou no ortopedista ver qual a situação do meu pé agora às 10 horas, mas depois eu já coloco, eu já verifico, tá, Sara? Aí eu aviso no grupo. Tá bom, Beleza, pessoal? prof. Muito obrigado por hoje. Até a próxima. E sai não é igual a processo de enfermagem. Não esqueça. Tá bom, prof. Até mais. Tchau, Até professora. semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, professora.